de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, embora discorde de um dos palestrantes, mas ouvi igualmente a ambos, queria retomar as palavras do professor Moacir, quando fala de tolerância, porque eu tinha programado justamente falar isso. Se nós estamos querendo uma sociedade tolerante, acolhedora com todos, com a diversidade, e é isso que buscamos, acolher e tolerar a diversidade, não é possível que não consigamos tolerar o que pensa diferente de nós. Como eu vou tolerar aquele que vive diferente de mim, se eu não consigo tolerar o que pensa diferente de mim? Então, uma sociedade, uma democracia amadurecida, há que saber tolerar. Temos que aprender a exercer isso. Temos que saber escutar em silêncio as pessoas. Respeito profundamente as pessoas que pensam diversamente de mim, e as ouço porque aprendo também com elas. E gostaria que fosse assim. O nosso objetivo aqui é um só, gente. O nosso objetivo é convencer as autoridades dessa casa, os senhores vereadores, a votarem contra ou a favor da inserção da ideologia de gênero na lei de educação dessa cidade. É esse o objetivo. Mas me parece que o foco está sendo bastante desviado. Estamos falando aqui em violência da mulher, violência contra homossexuais, bissexuais. Estamos falando aqui... Estamos falando em ensino religioso, em homofobia, em discriminação. Estamos falando em garantia de direitos, em garantir direitos daqueles que vão trabalhar no serviço público, se são homossexuais ou não. Será que alguém tem aqui alguma dúvida de que o homossexual também pode trabalhar em qualquer lugar? Ninguém tem. Será que nós temos dúvida de que o Estado é laico? Ninguém tem. Então, quer me parecer que a discussão é muito desviada e tendenciosa na medida em que ela muda o foco, porque confunde as pessoas na medida em que eu misturo diversos assuntos que não são os que estão em pauta. O que está em votação aqui proximamente é a inserção ou não de ideologia de gênero na lei municipal. E aí então é isso, porque caso contrário... Veja bem, eu crio um preconceito contra quem pensa diferente de mim. Ou seja, quem é contrário à inserção da ideologia de gênero na lei municipal, como eu sou, é homofóbico? Eu não sou homofóbico. Eu não faço discriminação de homossexuais. Eu não estou tratando aqui de outros assuntos, então... A gente confunde os discursos, confunde as pessoas na medida em que misturamos ideias. Vamos aos fatos. Veja, eu, claro, estou aqui falando, me pronunciando, me expondo. Então, até por dever de sinceridade intelectual, tenho que dizer de antemão que sou contrário à inserção do ensino da ideologia, inserção dessa ideologia na lei municipal. Vamos ouvir as razões. Nós estamos tratando, nós não estamos tratando aqui de pessoas já amadurecidas, de pessoas adultas, de pessoas que já fizeram as suas opções. Nós estamos tratando do que nós vamos ensinar para as nossas crianças nos próximos anos. É esse o foco. Eu queria invocar aqui um pouco de psicologia. Os estudiosos do desenvolvimento do senso psicológico, vocês sabem, eles dizem que o desenvolvimento psicológico tem algumas fases. A primeira fase é a fase da anomia. Segunda fase é a fase da heteronomia. A terceira fase é a fase da socionomia. E a quarta fase é a fase da autonomia. Gente, a anomia, segundo os psicólogos, é aquela fase em que a criança não tem consciência ética nenhuma ainda. Ela não recebeu informações, ela não conviveu e ela não tem. Na segunda fase, tudo que ela tem por moral, correto e certo é heterônomo, não foi formado por ela mesma, alguém colocou na consciência dela.
E essa heteronomia, essa imposição de valores vem em primeiro lugar dos pais e depois dos ambientes próximos em que a criança convive. Numa terceira fase, a gente tem a socionomia, em que instituições mais amplas e grupos maiores da sociedade influenciam a maneira de pensar e de viver daquele indivíduo. E, finalmente, numa quarta fase, é que ela vai adquirir autonomia, ela vai ter segurança para decidir ela mesma quais são os seus valores e quais são suas posturas diante da vida. E os especialistas em psicologia nos ensinam que esses estamentos não são totalmente separados, eles vão se mesclando. Mesmo no momento em que eu tenho autonomia para decidir o que eu quero, o que eu penso, a sociedade ainda exerce poder sobre mim. Então são etapas. Aliás, a psicologia nem fala em etapas, fala em estágios, porque elas se convivem umas com as outras à medida em que a nossa idade intelectual vai crescendo e o meu amadurecimento psicológico também. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se devemos submeter a crianças que estão numa fase ainda, nem estão na fase da socionomia, estão na fase da heteronomia, estão absolutamente ainda sem formação de caráter pleno, fixado, se nós podemos expor para ela todo e qualquer ensinamento. Na nossa visão, nós não estamos apenas democratizando o que é aceitável ou não. Nós estamos propagandeando uma irrealidade, pondo na cabeça dela que ela pode ser aquilo que ela quer e não aquilo que ela é. Gente, em filosofia existe um tema que se chama autopoiesis. Esse tema foi importado da filosofia, da biologia para a filosofia, e significa o seguinte: em biologia, os organismos vivos se autoconstroem. Depois que eu detono o processo vital, um organismo vegetal ou biológico, ele mesmo se reproduz, ele mesmo se constrói. E na filosofia isso serve para fazer nós entendermos que nós somos os construtores da nossa existência. Eu construo a minha existência na medida que num processo histórico eu vou aprendendo comigo mesmo, e vou me construindo, e vou me fazendo. Então, nesse sentido, eu sou aquilo que eu faço de mim mesmo. É verdade. Só que isso, nós temos limitações. Nós temos limitações que são nos impostas pela natureza e pelas circunstâncias da vida. Eu tenho liberdade para decidir se eu vou trabalhar amanhã no meu fórum, fazer minhas audiências, ou não vou. Eu sou livre. Eu tenho liberdade para decidir se eu venho aqui de terno ou de camiseta, mas eu não tenho liberdade para decidir que eu queria nascer na Alemanha, que eu queria nascer no Japão, para ser algo que eu não sou. A minha liberdade de me autoconstruir, ela tem limites na minha composição física, naquilo que eu sou por essência. Não adianta eu querer falar que isso aqui é cimento, porque não é madeira. Então nós temos liberdade, mas nós temos imposições da realidade. Então decidir se eu sou homem, mulher, bissexual, heterossexual ou não, eu tenho liberdade até certo ponto, porque a natureza me impõe algumas circunstâncias que eu estou adstrito a elas. Então, é você querer colocar na cabeça de um ser humano que ele pode decidir ser mulher, se ele nasceu com um corpo masculino, é você negar a biologia dele. E nós temos que ter uma visão integral do ser humano e não uma visão parcial. Então, enquanto nós vemos um Freud, que é um reducionista, você tem Freud que prestou grandes serviços de relevância para o desenvolvimento da psicologia, só que caiu num reducionismo de interpretar o ser humano apenas de um aspecto psicologista, apenas psicologista. E você tem outras reduções que interpretam o ser humano apenas do aspecto biologista. Então o ser humano é determinado apenas pelo seu corpo. Essas visões reducionistas são sempre equivocadas, porque entendem apenas uma parte do ser humano.
Mas o ser humano é um ser que tem um aspecto físico, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto social. E se eu não interpretar o ser humano como um todo, eu entendo errado o ser humano e eu pratico uma antropologia equivocada. Não saber que o ser humano é um ser total é um erro antropológico. Eu entendo errado o ser humano quando eu apreendo apenas em um aspecto. Então, como colocar na cabeça de uma criança de 7 anos, de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, que ela pode escolher ser mulher se ela nasceu com um corpo masculino? Será que eu estou conferindo liberdade a ela? Ou será que eu estou jogando ela num conflito existencial que vai prejudicar a sua felicidade e a sua qualidade de vida? Então, nós queremos pedir aos vereadores dessa cidade que pensem em tudo isso, nesses fundamentos, porque o que querem colocar é que quando alguém se manifesta contrário a isso, é homofóbico, é preconceituoso, é conservador, é retrógrado. E não é por aí, vereadores. São questões científicas que têm que ser consideradas por vossas excelências. Espero que essa decisão seja sábia por parte dos senhores. Obrigado. Para continuar, para o avançar da hora, são 9h34, vou pedir para o Rodrigo Mota, Parque das Nações, falar agora, o terceiro. E em seguida, o Douglas Paulino, do Coletivo Contra Opressões. Só para registrar...